Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula eu vou mostrar um exemplo prático, que envolve a primeira lei e a segunda lei de Soddy, beleza? Traduzindo, emissão alfa e emissão beta. Nesse caso aqui, gente, agora a gente tem, por exemplo, o rádio, um radioisótopo, rádio, e que ele sofreu várias emissões, alfa, beta, tudo misturado, e ele chegou até o chumbo 214, beleza? Então, tem uma longa série, uma longa família radioativa, Ele foi se transformando em vários elementos até chegar no chumbo, beleza? E eu quero saber, gente, quantas partículas alfa e quantas partículas beta foram emitidas aqui, beleza? Nossa, professor, só com essas informações dá para saber quantas partículas alfa e quantas partículas beta? Tem um jeito sim, olha só. Bom, gente, a primeira coisa é que a gente vai utilizar aquele enunciado lá do balanço de massa e do balanço de cargas, beleza? É o que eu chamo particularmente de equação de cima e equação de baixo, ok? Então, por exemplo, eu vou fazer de vermelho aqui o balanço de massa, certo? A equação de cima. E agora eu vou fazer o balanço de cargas com a parte de baixo, que são os números atômicos, os prótons, que eu chamo de equação de baixo, beleza? Então aqui, olha só como é que vai funcionar. Eu quero que você entenda intuitivamente essas equações. Então vou fazer de vermelho aí a equação de cima, que relaciona a questão do balanço de massa. Olha só. Bom, toda vez que eu tenho lá um elemento X, ele vai ter um determinado número de massa 1, beleza? Ele vai fazer uma emissão, vai se transformar lá num outro elemento e vai ter um número de massa 2, ok? Então, massa 1 e aqui número de massa 2. E eu quero saber quantas partículas alfa, eu não sei quantos alfa ele liberou, e eu não sei quantos beta ele liberou, é isso que eu quero saber, beleza? Então, primeiro aqui a parte de cima. Vou mostrar para vocês como é que funciona essa equação. Olha só. Lembra que tem que ter o balanço energético? Isso, professor, tem que ter o balanço energético não, professor? Tem que ter o balanço de massa. Isso, perfeitamente. Olha só. Então, a massa antes, esse A1, tem que ser igual à massa depois, beleza? Tem que ser igual à massa depois. Então, esse A2 aqui. Só o que acontece, gente? Lembra que quando ele emite um alfa, quando ele emite aqui um alfa, ele perde 4 unidades de massa, certo? Ele perde 4 unidades de massa por partícula alfa que ele emite. Então, como eu não sei quanto de alfa eu tenho aqui, eu vou chamar esse alfa de x, beleza? Agora, olha só, 4 vezes x, lembra que a gente fez isso? Multiplicou a quantidade pelo número de cima? Então 4 mais x. Então, quando isso aqui é emitido, 4 mais x. De boa? Agora, gente, beta. Beta influencia em alguma coisa aqui no número de massa? Não influencia, Então, eu vou chamar aqui de y, a quantidade que eu tenho dela. Ela influencia em alguma coisa? Não influencia em nada. Então, é zero. Y vezes zero, zero. Então, vai ficar desse jeito aqui a equação de cima. Beleza? Então, toda vez que eu precisar fazer o cálculo aí da equação de balanço de massa, eu posso utilizar essa expressãozinha aqui. O número de massa do primeiro elemento, do elemento π, lembra? Elemento π, o que faz a emissão. E aqui o A2 é o elemento filho, beleza? Aquele elemento que foi originado depois das emissões. Mais 4x. Perceba, gente, que pela parte de cima, eu já consigo achar quantas partículas alfa eu tenho, beleza? Porque beta não interfere. Então, a gente vai usar essa expressãozinha como equação de cima. Agora, gente, vamos pegar a parte de baixo, que é o balanço de cargas. Então, a parte de baixo aqui, olha só. Então, imagina lá que eu tenho esse elemento x, que tem um número atômico Z1, que vou chamar de Z1, e ele se transforma aí num elemento que tem número atômico Z2, beleza? Número atômico Z2. E eu não sei quantas partículas alfa ele liberou,
E eu também não sei quantas partículas beta ele liberou. Beleza? Não sei quantas partículas beta ele liberou. Mesma coisa, ó, vou chamar de x a quantidade de alfa, porque é o mesmo x ali de cima, ok? E y a parte de baixo, é o mesmo y ali de cima. Tranquilo? Então, olha só. Vamos pensar como é que vai ficar essa equação aqui, a parte de baixo, a equação de baixo. Olha só. Bom, o número atômico é x, né? O átomo pai aqui tem número atômico Z1, beleza? Z1, então vou anotar aqui, Z1. E ele, provavelmente aqui, emitiu partículas alfa e beta, né? É isso que eu quero saber. O que acontece, gente, principalmente aqui na questão da beta? Olha só, porque beta influencia na parte de baixo. Então, vamos tomar cuidado com ela. Então, beta influencia na parte de baixo. Quando sai uma beta, é porque está saindo um elétron e ficando um próton. Então, por cada partícula beta, o que vai acontecer? É a permanência de mais um próton, certo? Então, vai aumentar, a cada beta que sai, aumenta um número atômico aqui. Então, nesse caso, multiplicando, igual a gente fez lá antes, ó, y vezes 1, vai ficar 1y, ou apenas y, tá? Tanto faz. Então, aqui nesse caso, olha só, cada beta que é emitido significa a permanência de um próton a mais nesse núcleo. Por isso que eu vou colocar esse y antes, beleza? Então, esse y significa a permanência de cada próton que é emitido, de cada próton que fica a cada partícula beta emitida, tá? Então, próton, permanência de próton, igual, beleza. Agora, olha só, esse y vai se transformar, né, no número atômico Z2 aqui, né, a parte do elemento filho, e cada partícula beta, cada partícula alfa perde 2 unidades na parte de baixo. Beleza? Então, vai ser um somatório aqui de 2x, ok? Porque somando esse número atômico mais esse 2x, vai dar exatamente o mesmo valor aqui desse lado, beleza? E aqui, gente, está a equação de baixo, ok? Aqui está a expressão da equação de baixo. Z1, né, o átomo pai, o número atômico do átomo pai, somado com y, que é a quantidade de partícula beta que é emitida, é o que eu quero procurar, é igual a Z2, que é um número atômico do átomo filho, certo? Igual a 2x, que é a quantidade de alfa que eu tenho. O que acontece, gente? Esse alfa eu já vou encontrá-lo na equação de cima, beleza? Então, é só substituir o alfa nessa segunda expressão de baixo. Então, anote isso daí. Nossa, professor, eu não estou entendendo muito bem. Então, um monte de letra, x para um lado, Z1, Z2, A1, A2, não estou entendendo nada. Copie isso daqui e você vai entender agora como é que isso funciona. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Vamos fazer, então, aqui a descoberta de partículas alfa e beta nessa emissão. Ok? Só vou escrever aqui as equações para ficar mais fácil de entender. Olha só, então, equação de cima. A equação de cima vai ficar A1 igual a A2 mais 4x, né? Que significa o número de alfa que eu tenho nesse sistema. Beleza? Então, 4x. A equação de baixo, como é que fica, professor? Número atômico do átomo pai mais a quantidade de partículas beta, né? Igual a Z2 mais 2x, que é a quantidade de alfa. Vamos aplicar, então, isso aqui. Olha só. Então, olha só, vamos achar aqui, vamos aplicar a equação de cima. Bom, 226 é a quantidade que eu tenho do átomo pai. O átomo filho, 214, tranquilo, mais 4x, beleza? Agora eu faço a expressão normal. Passo 214 para o outro lado, 226
menos 214. Então, 4x. Nesse caso aqui, ó, vamos fazer o cálculo. 226 menos 214. Isso aqui é 12, beleza? Então, aqui 12 igual a 4x. Tranquilo? Então, 4x. Dividindo os dois lados da equação por 4, eu vou chegar em x igual a 3. Beleza? Lembra, gente, na equação de cima, eu utilizo ela para achar a quantidade de alfas que eu tenho. Então, nesse caso, essa equação, ela emitiu 3 partículas alfa, beleza? Agora, vamos achar a beta com a equação de baixo. Número atômico do número do átomo pai, 88, certo? Mais y, que é o beta que eu quero achar. Número atômico do elemento filho é 82, beleza? Então, 82 é o número atômico do átomo filho. Mais 2 vezes x. Gente, quanto que vale x? X vale 3, já achei o valor dele aqui, né? Esse x vale 3. Beleza, agora é só calcular aqui. Então, 88 mais y igual 82, né? 3 vezes 2, 6. E 6 mais 82, 88. Beleza? Então, 88, né? Isso aqui, então, vai dar 82 mais 6, 88. Passa para o outro lado. Vai ficar, então, aqui 88 menos, né? 88 menos 88, que vai dar 0. Então, nesse caso, gente, nessa emissão, nós temos 0 partículas betas emitidas, beleza? Então, aqui não tem emissão beta, só foi emissão alfa mesmo, ok? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido. Só para te deixar, vamos dizer assim, mais organizado esse sistema, né? Antes de terminar a videoaula, já estava até terminando, mas olha só. Só para vocês entenderem como é que fica, então, essa equação completa. Vou reescrever ela aqui de vermelho, olha só. Então, o rádio 226, né, 88, ele se transforma em chumbo, né, decai em chumbo, aí faz várias emissões, vira 214 e aqui 82. Nesse caso, né, por meio da emissão de 3 partículas alfa. E 0 beta, como não tem beta, não vou nem colocar na expressão, beleza, gente? Então, vai ficar assim a equação química, a equação nuclear completa, beleza? Então, aqui 3 partículas alfa eu coloco aqui no final para mostrar exatamente como é que fica a equação completa nuclear. Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido essa equação de cima e equação de baixo, tranquilo? Quando tiver quantidade de beta, vai dar certinho aqui também, beleza? Não se preocupa, aqui deu 0 porque realmente não tem emissão beta nessa série radioativa aqui, beleza? Então aí acompanha a nossa próxima videoaula.